Muito boa noite para você que nos assiste nesse instante através do canal da nossa igreja no YouTube. É uma alegria nós estarmos nessa quarta-feira, dia 16 de junho, estarmos juntos e podemos louvar o nome do nosso Deus. É sempre um privilégio termos vida, saúde e estarmos sob os seus cuidados. Quero te convidar para fechar os seus olhos onde você estiver e, se puder, e juntos vamos fazer uma breve oração. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque temos a clara certeza, Senhor, de que Tu conduz a nossa vida a cada instante. Aceita o nosso louvor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ele é o nosso amigo, achei um grande amigo. É o hino que nós vamos cantar agora. Cante conosco. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Boa noite, uma boa quarta-feira. Espero que você tenha passado bem esse dia na presença do Senhor Deus. A cada minuto que passamos, em especial nessa época que estamos passando de pandemia, precisamos louvar e agradecer o nome do Senhor Deus por mais um dia de vida. Que bom que estamos aqui na presença do Senhor. Você aí em casa, eu aqui na igreja, mas nós estamos juntos, né? Louvando o nome do Senhor Deus. Salmos capítulo 102, verso 1, o salmista diz assim: ouve, Senhor Deus, a minha oração e achegue-te a ti a minha prece. Nós temos um sério problema como raça, como seres humanos, como raça caída, de acharmos que Deus não ouve as nossas orações, quando as nossas orações são fervorosas e realmente nós tensionamos que nossas orações se acheguem aos céus. Deus ouve todas as orações, só que também nós temos um outro problema, nós exigimos que Deus atenda, como o próprio salmista, se você depois tiver curiosidade de ler o capítulo 102, de exigir que Deus resolva as nossas orações no nosso tempo, e o nosso tempo... Você tem que entender que o tempo de Deus é o tempo perfeito.
E às vezes o tempo de Deus pode demorar muito tempo para o tempo que você acha que deveria Deus responder. E quando nós começarmos a entender e praticarmos esse tipo de oração, de entrega total ao Senhor, aí nós vamos observar as maravilhas que Deus faz em nossa vida em cada momento. Então agora este é o momento de sublime de oração, de intercessão, de procurar ao Senhor Deus. Eu quero te pedir agora que você ajoelhe aí na sua casa. Eu irei me ajoelhar aqui também. E os pedidos que você tem de amigos adoentados, de família, de pessoas que estão passando problema, de tua própria família, que você possa depor aos pés do Senhor Deus. Mas não esqueça, o tempo é de Deus. Então vamos orar neste momento. Te convido para orarmos. Ó Pai que estais nos céus, que bom que o tempo é teu, Senhor Deus, porque nem isso nós sabemos gerenciar o nosso tempo. Mas também neste momento temos pedidos sérios de oração, pessoas queridas nossas com problema sério de saúde, pessoas que estão com problema de familiar, de falta de emprego, enfim, tantos problemas, tantos pedidos de oração que nós fazemos em nossas comunidades da igreja, em nossas famílias. E neste momento eu quero te pedir de forma intercessora que cada pedido desse que temos em nosso coração, que está chegando ao teu santo trono neste momento, como diz Salmos capítulo 102, que não esqueças de nossos pedidos, de nossos clamores, Senhor Deus. Mas o tempo é teu, e que possamos entender que o melhor tempo da resolução dessas orações serão totalmente de tuas sagradas mãos. Fica ao nosso lado, são os favores que te peço de forma imerecida, mas mediante o sangue de Cristo e a atuação do Espírito Santo. Amém, Senhor. Fico a pensar em meu Jesus como um caminho deixado na cruz. Breve esse dia irá chegar. Pranto ou dor não haverá, minha vida Ele transformará. Com meu Salvador irei morar. Eu vou para o céu, viver com Jesus. Irei contemplar a sua luz. Ele virá e está voltando. Em breve verei meu Jesus, que por mim morreu na cruz. Morreu na cruz por mim.
aceitar, vida eterna então terá. Eu vou para o céu, viver com Jesus. Irei contemplar a sua luz. Ele virá e está voltando. Em breve verei meu Jesus, que por mim morreu na cruz. Em breve verei meu Jesus, que por mim morreu na cruz. Amém. Amém. Uma boa noite aos queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre um prazer estarmos reunidos em nome de Deus para aprendermos mais e mais sobre a sua carta de amor, a Bíblia Sagrada. Esse livro fantástico tem sempre grandes lições para a nossa vida. E eu sempre me pergunto o que seria de nós sem a revelação de Deus, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um norte para a nossa vida. E costumo dizer que, além de ser uma carta de amor, a Bíblia, ela é simplesmente um pedaço do céu. E quando nós nos debruçamos para ouvir a voz de Deus, para investigar o que o Senhor revelou para nós, pode ter certeza que a nossa vida, ela só tem a ganhar com isso. E é com esse pensamento que eu quero convidá-los a fecharem seus olhos, para que nós possamos clamar a orientação de Deus, para que nós entendamos o que Ele tem a nos dizer por meio da Sagrada Escritura. Eterno Deus, Santo, excelso, protetor, Criador, eterno. Aqui estamos diante, Senhor Deus, da Tua face, e queremos pedir que o trono da graça de Deus se faça presente aqui no nosso meio. Nós iremos, Senhor Deus, analisar grandes e grandes histórias da Bíblia, grandes descobertas relacionadas com esse livro tão sagrado, com esse livro que é o mais importante, Senhor, do universo. Esse livro é a palavra do próprio Criador do universo. Obrigado, Senhor, venha estar conosco, e que nós possamos a cada dia entender mais e mais sobre o que está escrito nesse livro. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos e queridas, hoje nós iremos tratar de uma coisa muito importante. Nós iremos tratar da arqueologia. Essa ciência é uma ciência muito precisa para os momentos atuais. Em primeiro ponto, nós precisamos diferenciar a arqueologia de paleontologia. A paleontologia, ela é uma ciência que estuda os fósseis de animais, a fauna e flora da antiguidade, que estão preservadas, certo? Na questão do processo de fossilização. Já tratando da arqueologia, nós encontramos a ciência que estuda o princípio das coisas envolvendo a humanidade. Então, artes produzidas pelo ser humano, nós podemos dizer que civilizações, questões ligadas à construção civil, cultura, etc. Tudo que envolve o ser humano no tempo antigo, a arqueologia, ela lida com essa situação. E nós podemos dizer que a arqueologia,
ela revela para nós muitas coisas que nós podemos simplesmente entender o contexto, realmente olhar com credibilidade para um fato que aconteceu lá no passado e que a arqueologia simplesmente ela registra e dá um embasamento naquilo que aconteceu e mostrando que realmente aquilo ali foi uma coisa real. Tratando da arqueologia bíblica, se percebe que quanto mais se escava, quanto mais se procura, quanto mais se investiga, percebe-se que esse livro aqui é um livro verdadeiro. Então a Bíblia realmente, ela não precisa provar para você que ela é verdadeira, tá? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Já imaginou um juiz tendo que provar que a sentença que ele está dando, ela é uma sentença justa? Nunca ele vai fazer isso, porque ele é a autoridade. A mesma coisa é Deus. A palavra de Deus, ela tem autoridade, e Deus não precisa provar para nós que a Bíblia é verdadeira, porque Deus é autoridade. Mas existem muitíssimas evidências que mostram que realmente nós podemos acreditar no que está escrito nesse livro tão especial. E eu gostaria de convidar todos os irmãos, nesse momento, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Esse texto que está aí na tela. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus disse que a Escritura, a palavra de Deus, a revelação direta de Deus é verdadeira, ele estava falando da Bíblia por completo. Ele não estava falando apenas de porções da Bíblia. Ele não se referia apenas a um pedaço da Bíblia, a metade da Bíblia. Ele se referia ao cânon sagrado. Ele se referia a toda Escritura. Então, a Bíblia por completo, ela é a verdade, porque Deus é um Deus de verdade. A gente percebe um antagonismo entre a pessoa de Deus, porque Deus é verdade, e o diabo, que é o pai da mentira. Então, não há paz entre verdade e mentira. A Bíblia, como é simplesmente uma obra cujo autor se chama Deus, sendo o seu autor totalmente verdadeiro e o autor de toda a verdade, é impossível esse livro não ser verdadeiro. E eu gostaria de mostrar essa imagem que vocês estão vendo, a revelação de Deus. Deus comunica ao profeta uma mensagem especial, pode ser por meio de um sonho, por meio de uma visão, ou simplesmente Deus fala ao ouvido do profeta. O profeta simplesmente recebe a mensagem de Deus, e quando ele vai simplesmente compartilhar o que ele recebeu de Deus, seja de forma oral, né, seja de forma escrita, ou até mesmo de forma dramatizada, ele é inspirado por Deus. A palavra inspiração quer dizer simplesmente Deus sussurra ao ouvido do profeta. Agora, nós não devemos pensar que o profeta é simplesmente um radiogravador que vai simplesmente copiando palavra por palavra daquilo que Deus disse. Não, Deus se comunica com o profeta recebe a mensagem e o profeta vai passar para o papel aquela mensagem que Deus lhe deu, mas não palavra por palavra, simplesmente em forma de ditado. O profeta vai passar o conteúdo inspirado por Deus. Então, o conteúdo que ele recebeu veio de Deus, tá bom? Então, agora nós vamos para uma das grandes descobertas ligadas à Bíblia. Em 1947, lá em Qumran, certo? Faltando mais ou menos um ano para que o Estado de Israel fosse reconhecido pela ONU, foi feita uma grande, gigantesca descoberta relacionada com a Bíblia. Isso mesmo. Um jovem beduíno, ele estava procurando umas cabras que tinham fugido, e naquele momento ele estava atrás daqueles animais, quando de repente ele viu um buraco no chão. Ele pegou algumas pedras e jogou ali dentro, para ver se tinha alguma cabra ali naquele buraco.
E no momento que ele jogou as pedras, ele ouviu o barulho de coisas quebrando. E aquilo chamou a atenção dele, ele ficou curioso para querer saber o que era. Ele chamou seu irmão mais velho e juntos entraram naquele buraco e, pasmem, eles descobriram ali dentro várias cavernas ocultas, onde estavam vários potes de argila, e dentro de cada pote de argila estava um manuscrito da Bíblia, ou seja, estava um livro completo, certo, da Bíblia. Quer um exemplo? Foi encontrado ali todo o Antigo Testamento, com exceção do livro de Esté e Neemias. Mas esse manuscrito que você está vendo é o manuscrito do livro do profeta Isaías, em hebraico. E todos esses textos que foram encontrados ali, eles têm mais de 2.200 anos. Isso ficou claro que a Bíblia que você tem hoje na sua mão é a mesma de sempre. Já ouviu aquela conversa em que as pessoas dizem, eu não acredito na Bíblia, eu creio que no decorrer da história adulteraram os textos da Bíblia, tiraram algumas coisas, acrescentaram outras. Isso é uma irrealidade. Essa descoberta, ela evidenciou, ela mostrou que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma de sempre, tá? Então, podemos confiar no texto bíblico com certeza. Essa descoberta mostrou isso para nós. Recentemente foi encontrado também manuscritos do livro do profeta Naum e do profeta Zacarias. Essa caverna que vocês estão vendo aí é conhecida como a caverna do horror, porque em torno de 130 depois de Cristo surgiu um revolucionário judeu chamado Bar Kokhba. Ele proclamou a independência dos judeus contra os romanos. E no momento que ele proclamou essa independência contra os romanos, logo os romanos sufocaram, essa rebelião. Bar Kokhba foi decapitado e muitos dos seus adeptos fugiram para não serem mortos. Muitos se refugiaram nessa caverna que você está vendo. Essa caverna, ela tem uma porta que dá para um penhasco, certo? E ali em cima você pode perceber que tem uma lona, porque para entrar ali tem que ser por meio de rapel. Então aquelas pessoas se refugiaram ali dentro daquela caverna e o exército de Roma simplesmente se dividiu. Uma parte ficou lá embaixo do penhasco, outra parte em cima. E eles pensaram, uma hora vai acabar a água e a comida e eles vão ter que se entregar. Então acabou a água e a comida e eles começaram a se suicidar, a se atirarem do penhasco, matarem os próprios filhos, para não caírem nas mãos dos romanos. Por isso que eles ficaram ali, certo? Até a morte, confinados, e a caverna ficou conhecida como a caverna do horror. Foi encontrado ali então partes da Bíblia, lidando ali do texto de Naum e do profeta Zacarias. Tratando do Novo Testamento, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, Marcos, ele escreveu aquilo que ele ouviu de Pedro. Ele era um discípulo de Pedro, tá? Provavelmente parente de Barnabé também. Foi encontrado no Egito, datado de 90 depois de Cristo, essa máscara mortuária. Os egípcios, eles faziam o seguinte: as máscaras mortuárias dos faraós, elas eram de ouro. Elas eram preciosas, porque eles tinham condições para isso. Mas as pessoas comuns, elas utilizavam o papiro para fazer o que? A máscara mortuária. E muitas vezes até o próprio papiro era muito caro. Então eles reutilizavam o papiro. E o que é que se percebe? Essa máscara mortuária, datada de 90 depois de Cristo, do primeiro século, ela simplesmente foi reutilizada. Ela era uma parte do Evangelho de Marcos. Nessa máscara estava contido o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E foi encontrado no Egito. Isso quer dizer que naquela época, no primeiro século, o Evangelho já estava atingindo grandes proporções no mundo, tá? Aqui nós temos um selo mesopotâmico, certo? Dos Sumérios, uma das civilizações mais antigas do mundo, que desenvolveram a escrita cuneiforme em forma de cunha. Aí você vê o selo da tentação, datado de 2300 a.C. O que é que você vê? Uma árvore, certo? Com frutos. De um lado você vê um homem sentado, do outro lado você vê uma mulher sentada e atrás da mulher uma serpente. Isso nos mostra o quê? Que os sumérios, eles tinham uma ciência
do que aconteceu lá no Éden. Inclusive, o primeiro homem descrito pelos sumérios se chama Harã, uma grande semelhança com Adã, que é Adão, tá? Então, os sumérios eles tinham uma questão lógica de que um casal saiu do paraíso, esse casal teria sido criado pelo deus Ea, tá? Que é o Deus Criador. Nós temos o caso da mitologia grega. Existe um titã chamado Japeto que se casou com a titânia Ásia, certo? E o titã Japeto foi pai de Prometeu, avô de Deucalião e bisavô de Heleno, de onde vem o termo helênico, helenista. Esse Japeto é nada mais e nada menos do que o Jafé da Bíblia, filho de Noé, considerado o pai da Europa. Eu trouxe aí uma árvore genealógica da Europa. Foi feita por Nénios, um bispo galês, do século VIII, tá? Ele desenvolveu ali a árvore genealógica da Europa e toda a Europa descende de Jafé, filho de Noé. Isso comprova não apenas o relato do dilúvio, como também a existência do personagem bíblico Jafé. Aqui nós temos o amuleto Ketef Rinon, a parte mais antiga da Bíblia, foi encontrada no corpo de uma pessoa, ela estava sepultada com um colar, abriram o colar e estava essa parte da Bíblia, que é a bênção de Números capítulo 6. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Aqui nós temos a epopeia de Gilgamesh, que trata do dilúvio, um dos achados mais antigos da humanidade, comprovando realmente o que aconteceu ali nos dias de Noé. Nós temos aqui a estela do faraó Ramose, que foi o fundador da 18ª dinastia. Essa estela de Ramose fala de uma série de acontecimentos que castigaram o Egito, como por exemplo, o Egito ficou coberto de trevas, houve tempestade, saraivada, e tudo isso aconteceu pelo poder de um único Deus. E vocês sabem que os egípcios eles eram politeístas. O monoteísmo era uma coisa que não se encaixava muito bem com os egípcios. Tivemos ali algumas pessoas que eram monoteístas, como o faraó Akhenaton, mas em geral os egípcios eles eram politeístas. Então isso aí é uma evidência, um indício de que aconteceram realmente as pragas ali no Egito. Nós também temos o papiro de Pulver, que fala também de uma série de acontecimentos catastróficos que assolaram o Egito. Temos aqui também a estela de Meremptah, filho de Ramsés II. Meremptah, ele viveu em torno de 1200 a.C. E ali ele cita nesse documento uma série de nações que eram inimigas do Egito. Entre elas está ali Assíria em Canaã, ou seja, Israel em Canaã. Muitos desacreditavam na Bíblia, quando a Bíblia dizia que Israel já era uma nação no tempo dos juízes, que é o mesmo período em que essa estela é datada, em torno de 1200. Só que esse documento deixou claro que Israel já era uma nação independente e também uma nação inimiga do Egito pelo que aconteceu lá atrás, no período do Êxodo. Foi encontrado também na região de Bet-Shemesh, que corresponde ao território da tribo de Dan, o selo de Sansão, tá? Então, esse selo de Sansão, como você pode ver, parece um homem com cabelos compridos lutando contra um leão, certo? E isso aí está muito próximo ao que está em Juízes capítulo 14. Ali diz que o juiz Sansão, ele matou um leão. E o local onde foi encontrado é justamente o local onde cresceu Sansão. Era o local da tribo de Sansão, e era bem perto ali do território filisteu, perto do rio Soreque. Lembre-se que Dalila, a namorada de Sansão, ela era do vale de Soreque. E a datação do selo é em torno do século 9 a.C., o período ali dos juízes. Tá? A grande descoberta relacionada ao rei Davi, certo? Ela foi encontrada em Teldã. Ali menciona uma derrota que sofreu Acasias, filho de Jeorão, que era filho de Josafá, e filho de Atália, que era filha de Acabe e Jezabel. E ali diz, derrotamos a casa de Davi. Isso é uma evidência não apenas da existência de Davi, mas de toda a sua dinastia davídica.
Também foi encontrada na cidade de Gate uma pedra contendo o nome de Golias. Não podemos dizer que essa pedra estava se referindo exatamente ao gigante morto por Davi, mas que o nome Golias era um nome comum ali na cidade de Gate, tá? Também foi encontrada a lápide do túmulo do rei Uzias. E essa eu acho muito interessante. Lembra de Uzias? Que foi o rei que foi queimar o incenso lá no templo. Os sacerdotes foram adverti-lo que ele não podia queimar, e mesmo assim ele foi queimar, desobedecendo a Deus, e ele foi ferido de lepra na testa. Pois é, ele foi sepultado fora do túmulo dos reis por conta da lepra, que era uma doença altamente contagiosa. Foi encontrada a lápide, e ali diz, aqui está o rei Uzias, e tem uma observação, por favor, não abra. Ou seja, ali estava um homem que tinha morrido com uma doença altamente contagiosa, confirmando também em detalhes o que diz a Bíblia. O selo de Jezabel, datado de 850 a.C., junto com o selo de Jezabel, você pode ver ali uma placa, certo, de marfim, que foi encontrada no palácio de Acabe, e ali tem uma mulher com o rosto totalmente enfeitado, olhando pela janela. Esse texto de 2 Reis, capítulo 9, evidencia o que você está vendo. Ali diz que Jezabel pintou os olhos, se adornou e foi para a janela. Então, essa imagem, ela pode simplesmente ser uma representação da rainha Jezabel, esposa de Acabe. Então, a existência de Jezabel é totalmente comprovada. A mesma Jezabel que tentou matar o profeta Elias, tá bom? O hebraico antigo, ele tinha apenas consoantes, não tinha vogais. A mesma coisa que soletrarmos para você, G-F-N-H-T. Você vai saber que isso é gafanhoto, sem as vogais, simplesmente por meio das consoantes. Ali está as consoantes Y, Z, B, L, que quer dizer Iezabel. Também foi encontrada na cidade de Abel Bet-Maaca uma pequena estatueta, a cabecinha de um rei. Foi encontrada no topo de um prédio governamental da cidade. Aqui temos um primeiro detalhe. Muitos diziam que Abel Bet-Maaca nunca tinha existido. E a Bíblia já dizia que essa cidade existia. Aí eles descobriram a cidade e perceberam que a Bíblia estava certa. E essa possível cabeça que vocês estão vendo aí, ela seria a cabeça ou do rei Acabe, ou do rei pai de Jezabel, ou do rei da Síria, Ben-Hadad. Tá? Porque a cidade de Abel Bet-Maaca era uma cidade que fazia divisa com esses 3 reinos. Tá? E essa estatueta ela tem mais de 3.000 anos. Ali você vê uma parte do obelisco de Salmanassar III, o rei Jeú está pagando tributo, certo, para o rei da Síria. O rei Jeú, filho de Nis, que foi rei de Israel e que foi responsável pela morte de Jezabel e dos filhos de Acabe. O selo do rei Ezequias foi encontrado, tá, numa padaria real do palácio dele, e junto dele também o selo do profeta Isaías, né? Ali está escrito Navi e Eshaiá, profeta Isaías. E isso também confirma a relação de proximidade que ambos tinham, porque Isaías e Ezequias eles eram muito próximos um do outro, né? E o selo dos dois foi encontrado bem próximos ali na padaria real. O túnel de Ezequias, você está vendo aí, Nabucodonosor, existem muitas evidências hoje da existência dele. Antes as pessoas questionavam, e o que vocês estão vendo aí é uma moeda com a face de Nabucodonosor e um tijolo com o nome de Nabucodonosor. Evidências do exílio, você vê aí um tablete contendo ali uma lista de ração de alimentos para o rei Ialquim de Judá, que é o rei Jeoaquim, que foi levado em 605 cativo, juntamente com Daniel e seus amigos para a Babilônia. Tá? Então foi encontrada aí também uma evidência do rei Jeoaquim. Aí você também está vendo partes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586, aquele instrumento que vocês estão vendo ali, de ouro, né? Ouro puro, a outra parte está queimada, e aquela parte queimada ali, ela chegou a uma temperatura de 400 graus Celsius. Foi essa temperatura que Jerusalém foi incendiada. Triste. E ali você está vendo pedaços de ídolos que foram encontrados nas casas do povo judeu, tá? Infelizmente o povo se afastou de Deus,
Pessoas que conheciam o Deus verdadeiro agora tinham ídolos em suas casas, haviam abandonado a verdadeira fé. Você vê aí, por exemplo, o selo do assistente do profeta Jeremias, Baruque, tá? Inclusive tem um livro apócrifo chamado Baruque. Mas o que eu quero dizer é que se fosse listar todas as evidências arqueológicas da Bíblia, nós iríamos passar aqui muito tempo. Mas o que eu quero simplesmente dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia é um livro que tem matemática, tem história, tem geografia, tem evidências científicas, porque esse livro não é um livro humano, esse livro é um livro divino. Muito antes de existir Cristóvão Colombo, o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 22, ele já dizia que a terra era redonda. E muitos dizem que quem descobriu isso foi Cristóvão Colombo. Não foi. Porque há 2.700 anos atrás, Isaías, usado por Deus, registrou nesse livro que a Bíblia era redonda. Queridos, as maiores mentes célebres do mundo se debruçavam estudando a Bíblia. Nicolau Copérnico, que desenvolveu o heliocentrismo, Isaac Newton, que estudava profundamente as profecias de Daniel e Apocalipse, Blaise Pascal, Galileu Galilei, Johannes Kepler, todos eles acreditavam plenamente no relato bíblico. A verdadeira ciência reconhece a grandeza de um Criador. Voltaire dizia uma frase muito forte: a verdadeira ciência gera pessoas que se curvam diante de Deus e a falsa ciência gera ateus. Porque Deus, irmãos, é um Deus de verdade. Mas o que eu quero finalizar com você nessa noite é abrindo a Bíblia aqui no Evangelho de João. João capítulo 17, verso 3. De todas as histórias da Bíblia, que são a mais pura verdade, o objetivo central da Bíblia é esse que eu vou estar lendo para você nesse momento. João capítulo 17, verso 3, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti único Deus verdadeiro e aquele que enviastes, Jesus Cristo. Esse é o principal intuito da Bíblia, meus amados, conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus. Tantas pessoas nunca questionaram, como diz o Dr. Rodrigo Silva, a existência de Alexandre o Grande. As evidências de Alexandre, elas são 400 anos depois de Alexandre o Grande já ter morrido. Mas ninguém questiona a existência dele. E por que questionar o texto bíblico diante de tantas evidências? Você olha para esse livro e você vê que esse livro pode transformar a vida de uma pessoa completamente. Não quer você, nesse momento, se dedicar diante de Deus a estudar esse livro? Não quer você deixar que esse livro faça uma transformação na sua vida? Será que você tem falado desse livro para outras pessoas? No momento que você não fala desse livro para outra pessoa, você está negligenciando o poder de Deus na vida da outra pessoa. Porque esse livro pode transformar a vida de qualquer ser humano. Não quer você conhecer mais e mais a respeito de Deus? Lembre-se, você só vai conhecer mais e mais a respeito de Cristo, mais e mais a respeito de Deus, ouvir mais a voz de Deus, por meio da Bíblia. Se esses grandes homens da ciência, intelectuais, entenderam que esse livro era indispensável para a vida deles, o que dizer de nós? Eu quero convidar você a não ler a Bíblia, mas a estudá-la, a investigar, a ouvir a voz de Deus. Nesse momento eu quero orar com você. Muitas vezes você é tentado a não tocar nesse livro, no corre-corre da vida. Você é tentado a esquecer do que é mais importante na sua vida. Hoje, Jesus está nos convidando a passarmos mais tempo ouvindo a voz dele. O problema lá no Éden não foi simplesmente ter comido aquele fruto, mas ter ouvido a voz errada. Não quer você hoje decidir? Eu quero ouvir a voz errada
Ou eu quero ouvir a voz certa? Eu quero ouvir a voz do diabo ou eu quero ouvir a voz de Deus? Queridos, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Neste momento eu quero convidá-lo, quero convidá-la a juntos fazermos uma oração, a juntos buscarmos a Deus. Vamos juntos neste momento abrir o coração para Deus. Querido Deus, Pai, a vida eterna, como diz João capítulo 17, verso 3, é conhecer a Ti, é conhecer a Bíblia, é conhecer a voz de Deus. Hoje nós podemos, Senhor, decidir qual voz nós iremos escutar, qual voz nós iremos ouvir, Senhor Deus, e praticar, Senhor, aquilo que nós recebemos de instrução. Senhor, que nós possamos ter a convicção de que ouvir a voz de Deus, de que ouvir o que diz a Bíblia, de estudar e investigar esse livro, é um investimento, Senhor Deus, altíssimo, e não existe outro investimento que possa se comparar à grandeza da Escritura Sagrada. Portanto, Senhor Deus, nos ajude a cada dia buscarmos mais e mais a Tua Palavra, a cada dia, Senhor Deus, nos dedicarmos mais e mais a simplesmente, Senhor Deus, sermos meros entendedores da Palavra de Deus. Fique conosco, Senhor Deus. Muitas vezes somos tentados a não ter tempo para estudar esse livro, mas que nós possamos, Senhor, para a honra e glória de Deus, dedicar tempo em aprender mais e mais a respeito do Criador. Fica, Senhor Deus, conosco, nos protege e nos guarda. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus.